Você já reparou que vivemos com medo do silêncio? Acorda e liga o celular. No banheiro, podcast. No carro, música. No almoço, vídeo. Na academia, fone. Na cama, série. Silêncio zero. Solidão zero. Vazio zero. E paradoxalmente, quanto mais barulho você coloca na vida, menos clareza você tem. Menos foco. Menos poder. Vikings tinham um conceito que está no coração da mitologia nórdica. Antes de qualquer criação, antes de qualquer conquista, antes de qualquer coisa existir, havia Ginnungagap, o vazio primordial, o silêncio absoluto que precedia toda a criação. Não era a ausência de algo. Era a condição necessária para que algo grandioso pudesse nascer. E os guerreiros vikings mais poderosos entendiam isso de forma prática e brutal. Antes de qualquer grande conquista, você precisa entrar no Ginnungagap, no silêncio, na solidão, no vazio intencional, não como fraqueza, como estratégia. Nos próximos 10 minutos você vai descobrir como usar Ginnungagap para desenvolver o tipo de foco e clareza que transforma homens comuns em conquistadores. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio total por mais de 10 minutos? Eu leio cada comentário. Pedro tinha 29 anos e vivia no modo acelerado permanente. Não era preguiça, era o oposto. Pedro era agitado, ativo, sempre fazendo algo, sempre conectado, sempre consumindo algum conteúdo, sempre respondendo alguém. Tinha um canal no YouTube que não decolava, uma ideia de negócio que nunca saía do papel, um projeto criativo que começava e parava, não faltava esforço. Faltava algo que ele não conseguia nomear. As raras vezes que parava para pensar, sentia uma angústia estranha, como se o barulho constante fosse uma fuga de algo que ele não queria enfrentar. Um dia seu avô de 74 anos veio visitar. Homem simples, poucas palavras, vida construída com as próprias mãos. Sentaram no quintal numa tarde. O avô ficou em silêncio por uns 20 minutos olhando para o horizonte. Pedro ficou inquieto. Pegou o celular. O avô olhou para ele e disse uma frase simples. Você nunca fica quieto, como você pensa? Pedro não soube responder. Aquela noite ficou com aquela pergunta martelando. Como ele pensava? Quando ele pensava de verdade? Sempre tinha algo tocando, algo passando, algo consumindo atenção. Pesquisou sobre silêncio e produtividade. Encontrou um artigo que mencionava Ginnungagap, o conceito viking do vazio criativo. Aprofundou. O texto explicava. Na cosmologia nórdica, antes de Odin criar o mundo, existia apenas Ginnungagap, o vazio primordial. Imenso, silencioso, sem forma, mas não era um vazio morto. Era um vazio grávido de possibilidade, cheio de potencial não realizado. Vikings aplicavam isso na vida prática. Antes de grandes decisões, grandes batalhas, grandes criações, os guerreiros e líderes mais sábios se retiravam intencionalmente para o silêncio, sozinhos, sem conselheiros, sem barulho, sem distração. Não por horas, às vezes por dias. Voltavam com clareza absoluta, com plano preciso, com força renovada. Entendiam que a mente humana, como o Ginnungagap, só gera sua melhor criação quando existe espaço para isso. Barulho constante preenche esse espaço com ruído, e não sobra nada para o que realmente importa. Pedro decidiu testar, mas com medo. Ficar em silêncio parecia improdutivo. Parecia perda de tempo. Começou pequeno. Todo dia, 20 minutos de silêncio total. Sem celular, sem música, sem podcast. Só ele e seus pensamentos. Primeira semana foi quase insuportável. A mente disparava em 1000 direções. Ansiedade, inquietação, vontade de pegar o celular a cada 30 segundos. Mas ele ficou, todos os dias, 20 minutos. Na segunda semana, algo começou a mudar. A mente agitada começou a se assentar. Como um copo de água com areia que você para de agitar. A areia desce. A água fica clara. Na terceira semana, nos 20 minutos de silêncio, Pedro começou a ter pensamentos que nunca apareciam antes. Insights sobre o canal. Conexões que não via. Soluções para problemas que estava carregando há meses. Não porque ficou mais inteligente, porque finalmente havia espaço na mente para esses pensamentos emergirem.
No fim do primeiro mês, Pedro tomou uma decisão que mudou tudo. Foi além dos 20 minutos diários e fez algo que nunca tinha feito. Um fim de semana inteiro de Ginungagap, sozinho. Sem celular, sem internet, sem ninguém. Levou caderno e caneta. Ficou 48 horas em silêncio e solidão intencional. Nas primeiras horas, o desconforto foi intenso. A mente sem estímulos externos começou a processar tudo que tinha sido empurrado para baixo pelo barulho constante. Medos que não queria encarar. Dúvidas que estava evitando. Verdades que estava fugindo. Mas Pedro ficou. Com tudo isso, sem fugir. No segundo dia, algo diferente aconteceu. A mente processou tudo e chegou do outro lado. Clareza absoluta. Em 48 horas de silêncio, Pedro preencheu 23 páginas do caderno. Não planejamento. Pensamento puro. Livre. Profundo. Saiu daquele fim de semana sabendo exatamente o que estava fazendo errado no canal. Sabendo exatamente qual era a ideia de negócio que valia perseguir. Sabendo exatamente quais relacionamentos precisava cultivar e quais precisava encerrar. Não precisou de coach. Não precisou de curso. Precisou de silêncio. No mês seguinte, aplicou tudo que tinha emergido no Ginungagap. Canal reformulado com direção clara. Primeiro vídeo da nova fase, 40 mil visualizações. Segundo vídeo, 90 mil. Ideia de negócio que estava no papel há 2 anos. Começou a executar com clareza total. Primeiro cliente em 3 semanas. Mas o número que mais importava era outro. Aquela angústia constante que sentia antes, sumiu. Porque a angústia não era falta de sucesso. Era falta de silêncio para se conhecer de verdade. Pedro passou a fazer Ginungagap todo dia, 30 minutos e um fim de semana por trimestre. Não como luxo, como combustível. 2 anos depois, canal com 280 mil inscritos, negócio faturando 55 mil por mês. E mais importante, clareza absoluta sobre quem era e para onde estava indo. Agora deixa eu te ensinar como você aplica Ginungagap. Primeiro, comece com 20 minutos diários de silêncio total. Sem celular, sem música, sem podcast, sem televisão. Só você e seus pensamentos. Mesmo que seja desconfortável. Especialmente se for desconfortável. Segundo, não tente controlar os pensamentos. Deixa a mente vagar. Ginungagap não é meditação forçada. É espaço intencional para a mente processar o que o barulho constante impede. Terceiro, tenha caderno sempre disponível. Quando insights emergirem, anote. Não para agir imediatamente, para capturar. A mente em silêncio produz ouro. Não deixe escapar. Quarto, faça um Ginungagap profundo por trimestre. Um dia inteiro sozinho, sem tecnologia, sem compromissos, sem ninguém. Pode ser num sítio, numa praia fora de temporada, num hotel simples numa cidade que ninguém te conhece. O lugar não importa. O silêncio importa. Quinto, encare o desconforto como sinal positivo. Quando o silêncio for insuportável, significa que há algo importante esperando para ser processado. Quanto mais você foge do silêncio, mais você precisa dele. Sexto, proteja seu silêncio como protege seu dinheiro. Aprenda a dizer não para barulho desnecessário, grupos de WhatsApp que não agregam, conteúdo que consome sem nutrir, conversas que drenam sem construir. Cada fonte de barulho eliminada é espaço criado para Ginungagap. Vikings entendiam algo que a sociedade moderna esqueceu completamente. A mente humana não foi feita para estimulação constante. Foi feita para alternar entre ação intensa e silêncio profundo. Sem o silêncio, a ação perde qualidade. Sem o vazio, a criação perde profundidade. Sem Ginungagap, toda conquista fica na superfície. Os homens mais poderosos da história não eram os mais agitados. Eram os que sabiam quando parar, quando silenciar, quando entrar no vazio para emergir com clareza que outros nunca alcançavam. Você quer saber por que alguns produzem obras que duram e outros produzem muito barulho que ninguém lembra? Não é talento. Não é esforço. É a capacidade de entrar no Ginungagap e trazer de lá o que só o silêncio pode revelar. Agora o desafio. Hoje, antes de dormir, 20 minutos de silêncio total. Sem celular. Sem nada. Apenas você e seus pensamentos. Escreve aqui nos comentários como foi.
Quantos minutos aguentou antes de querer pegar o celular? Porque Ginungagap não é ausência de ação. É a condição para que toda grande ação seja possível. Vikings não conquistaram metade do mundo sendo os mais barulhentos. Conquistaram porque nos momentos de silêncio viam o que outros não conseguiam ver. Você tem o código agora. Eu volto daqui 30 dias para ver quem entrou no vazio e saiu transformado. E quem continuou fugindo do próprio silêncio. Se inscreve no canal. Próximo vídeo. HUGR. A força interior que Vikings usavam para nunca quebrar. Nos vemos na próxima batalha. Skål.